Olá! O paradoxo de hoje é sobre autoridade versus cargo, posição que eu ocupo na empresa. Isso pode ser uma confusão importante do ponto de vista de produtividade. Como eu tenho dito aqui nos meus vídeos, produtividade depende de segurança psicológica, confiança, bons conflitos, responsabilidade das pessoas, comprometimento para a gente poder chegar nos nossos resultados. Bom, se eu uso autoridade genuína porque eu tenho experiência, conhecimento, porque eu divido as coisas com a minha equipe, escuto a minha equipe, mas eu sou notadamente a pessoa mais experiente, a que pode trazer mais soluções, a que pode contribuir estrategicamente de forma mais efetiva, eu sou reconhecido como autoridade naqueles assuntos. Eu posso ter dentro da equipe um técnico, uma pessoa que estude um assunto técnico com o qual a empresa lide, que essa pessoa pode ser autoridade naquele assunto dentro da equipe. Portanto, naquele assunto não é o líder. Abre um parênteses aqui e vê quantas vezes a gente vê líderes que não são técnicos naquela área, não entendem daquela área, mas acham que porque estão na posição de liderança, podem dar ordem sobre a forma de fazer um trabalho técnico. Fecha parênteses. Isto é um grande ponto de tensão entre equipes que têm profissionais formados em área técnica, que são excelentes nessas áreas técnicas, mas que têm líderes que acham que porque são líderes ou chefe dessa pessoa, tem que dizer como essa pessoa tem que trabalhar. E causam muitos problemas de retrabalho, prejuízo e improdutividade nas equipes. Portanto, ser autoridade significa que a minha contribuição é efetiva. Um professor, um palestrante, um consultor que é reconhecido como autoridade em alguma coisa é porque a contribuição dele é efetiva nos resultados que aquele grupo de profissionais consegue. A outra coisa é a posição que eu ocupo nas empresas. Essa posição ou cargo, ela vem lá do pós-guerra, quando a gente trouxe para dentro das empresas estruturas militares, onde lá na estrutura militar eu tenho um general, 2 coronéis, 4 majores, 10 capitães, muitos tenentes e milhares de soldados. A gente trouxe isso e mudou o nome para presidente, vice-presidentes, diretores, gerentes, coordenadores e muita gente no trabalho produtivo para a gente poder entregar os resultados. Então, para que serve o cargo? Primeiro, para identificar a posição de decisão que essa pessoa tem. Então, o presidente, ele tem uma posição de decisões estratégicas e de resultado macro da empresa que é inerente a essa posição. E conforme eu vou vindo para as outras posições, vamos pegar, por exemplo, uma posição de coordenador. Qual é o trabalho dessa pessoa? Não é mandar nos outros, não é falar como os outros têm que fazer, é coordenar o trabalho e a produtividade nessa equipe. Essa confusão entre será que eu sou autoridade ou por eu estar nesse cargo eu sou a autoridade, essa confusão traz grandes transtornos de relacionamento e, portanto, de produtividade. Então, como que eu tenho que entender essa questão? Eu posso ser um líder que não tenho autoridade? Posso. Eu acabei de ser colocado numa posição, por exemplo, um caso que eu trabalhei, que é um caso real, de um engenheiro, líder de uma fábrica muito competente, que na trajetória dele de carreira foi alçado a uma posição numa área específica de um tipo de marketing que eles fazem nessa empresa. Ele não conhecia marketing na prática, ele não era notadamente uma autoridade naquele assunto. Bom gestor, bom profissional, conhece a cultura da empresa, conhece a empresa, comprometido, responsável, mas tinha na equipe pessoas com maior autoridade do que ele em determinados assuntos daquela área. Qual foi o trabalho que nós fizemos? Foi ele identificar quem era a autoridade no quê
e coordenar o grupo de trabalho. Sabe o que aconteceu? Muito rapidamente ele começou a se tornar uma autoridade no assunto, porque bom profissional e inteligente, com boa formação, conforme ele foi dando autoridade para as pessoas e as pessoas foram conversando, ele foi rapidamente aprendendo aquele trabalho. Então o trabalho do líder não é ter autoridade pelo cargo, é ter autoridade pela atuação e pelo conhecimento. E isto é um caminho, é um trajeto a ser feito por todos nós. Então separe essas coisas, identifique quem é autoridade em cada assunto na sua equipe, e você pode ser autoridade em algum dos assuntos, combine com todo mundo, faça as tratativas de como vocês vão trabalhar e aumente muito a produtividade e a entrega de resultados. Com isso, as pessoas se tornam parte do grupo, têm um sentimento de pertencimento, aumenta a estabilidade psicológica no grupo e os resultados vêm naturalmente. Fique bem, fique em casa, com saúde, trabalhando em home office e muito mais produtivo.